Levantaram-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é uma seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, ele disse: Ide, e apresentando vós no templo, dizeis ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém reencontramos dentro. Porquanto o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que vieram a ser dito. Nesse interview, alguém chegou e a ele comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto indo o capitão e os guarda os trouxeram sem violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Trouxeram-os, apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote, interrogaram-os, dizendo: experimentemos vós, ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossas doutrinas e quereis lançai-os sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, porém, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus nosso Pai ressuscitou a Jesus, a quem vos mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a princípio e salvador, a fim de conduzir a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha desta fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus entregou aos que a ele obedecem. A palavra de Deus relata sobre a prisão dos apóstolos. Deus enviou o seu anjo para abrir a porta. Os sentinelas caíram em profundo sono. Não foi estourado nenhum cadeado, nenhum ferrolho. Deus enviou o anjo, abriu, e o anjo disse: volte para o templo e anuncie a palavra desta vida. E eles obedeceram. Todo homem de Deus e mulher de Deus não é covarde, não foge, obedece a palavra. O que importa é obedecer a Deus do que aos homens. O sinédrio, o sumo sacerdote, quando ouviu esse relato dos guardas, ficaram admirados, ficaram perplexos. Como eles saíram de lá? E a guarda? E os sentinelas? E a segurança? Quando Deus envia o seu anjo, pode estar um exército acampado. Deus faz cair todos em profundo sono e abre a porta para aquele que obedece a Ele. Eles voltaram ao templo e eles pregaram a palavra de Deus. Você vê no relato que os guardas os foram buscar, mas eles temiam a multidão de ser apedrejado. Quem? Os próprios guardas. Não bateram, não judiaram dos apóstolos, foram e trouxeram ao sinédrio. E o sinédrio e toda a sua comitiva ali de sumo sacerdote disseram para eles: eu não quero que vocês ensinem esse nome. E eles disseram: importa obedecer a Deus e não aos homens.
obedeça a Deus e não aos homens. Se Deus mandou, se Deus te deu um talento, se Deus te deu uma vocação, se Deus te deu um dom, obedeça a Deus. Se você foi chamado, obedeça a Deus, ainda que custe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos abundantemente.